ouviram ontem, né, o presidente do FED falar sobre as posições negativas que estão no mundo, que ele está vendo pelo lado do Brasil. Então, isso mostra para nós também que aqui no Brasil nós vamos passar uma situação muito difícil. Eu acredito que a Previ também vai, com isso, ela vai sofrer um pouco, né? Todos nós que acompanhamos o mercado e tal, sabe que a situação vai ser complicada. Então, a gente tem que já começar também a pensar nisso, né? Discutir bem as posições, porque nós vamos ter que ter posições, inclusive, para verificar. Vamos falar com a direção da PEVI e nos posicionar quanto a isso. Eu só queria dizer para vocês o seguinte: eu lamento até o começo da discussão, melhorou bem. No começo parecia que os grupos estavam todos se degladiando, né? Então eu lamentei aqui, né? Eu até falei isso aqui, porque naquele momento eu até ia falar sobre isso. Lamento, mas me parece que a chamada agora para que se consiga alguma coisa, fazer alguma coisa em conjunto. Sabemos das dificuldades, né? Não é à toa que tiveram várias chapas na Previ, várias na CACI, a dificuldade de se juntar pessoas, né? Eu acho que nem tanto pelas ideias, mas pelas pessoas, talvez, né? Por algum motivo, às vezes não conseguem ficar juntas, né? Então, a ideia dos aposentados é fazer uma grande frente, um grande grupo e começar a trabalhar isso, né? Desde esse momento. Eu acho que a ideia foi boa, de ter parabenizo aí a Isa, né? Por essa ideia de fazer isso, de trazer aqui, para a gente começar a dar esse pontapé inicial para fazer isso. Eu queria só lembrar também que o Gilberto falou aqui, né, sobre nós da FAVB São Paulo. Nós tivemos também já várias vezes abrindo, só para colocar, né, porque às vezes se ofendem todas, se colocam, todas as entidades não estão trabalhando em defesa dos aposentados. Estão sim. No GPDI, junto com a FAVB com a FBB do Rio de Janeiro, a FAVB São Paulo também entrou. E agora nós estamos entrando com a ação da P220, que o Gilberto também falou que está entrando, eu acho que o Paraná também está entrando, que é salvaguardar esse nosso pessoal aí que está falecendo. Nós tivemos vários óbitos lá na nossa associação, desse pessoal que recebe parte ou totalmente eu acho que tem pouca gente, mas em parte essa verba P220. Né? Alguns, inclusive conhecidos nossos, faleceram, até que foram da associação, faleceram há pouco tempo lá. Então, se nós não fizermos alguma coisa imediatamente, não vai adiantar muito, né? Ficar tentando fazer coisa para os herdeiros. Então, nós entramos com isso, esperamos passar o período eleitoral. Por quê? Para não parecer que isso é uma coisa eleitoreira e tal. Não sei se vocês viram, nós entramos com a ação logo em seguida, depois de resolver a eleição, entramos na associação para que não contaminasse isso nem no processo eleitoral. Tivemos cuidado, né? E então, nós fizemos isso e agora nós queremos estender até isso, dizer que algumas pessoas estão entrando, as associações estão entrando, é uma tese que, começando, a gente começa a defender esse grupo. São 6 mil e pouco, né? Mais ou menos isso, né? 7 mil e pouco, mas já está morrendo, mas morreram alguns. Já faleceram alguns, né? A gente lamenta isso, né? Já não são todos aqueles, com certeza. Isso em todo o Brasil, e a gente não tem como saber isso particularmente em cada região. Porque a Previ ela não vai informar, porque ela não vai nos dar, isso seria omissão, ela não é obrigada a informar, a não ser que a gente entre com uma ação. Isa, eu estou em que ordem aí, por favor? Você é o próximo. Obrigado. Você está pedindo uma parte. Pois não. Quando você terminar, você me dá uma parte? Não. Para não interromper teu raciocínio. Não, tu pergunta, eu vou concluir já. Eu só vou lembrar agora que o importante que nós estamos para discutir agora é essa agora a entrada do patrocínio. Isso é muito importante, eu acho que nós temos que centrar a força nisso. Eu sei que a NAB entrou já, solicitou já para o prazo, né? Com a ISA, vocês estiveram lá. A ANAPAR também já tinha solicitado isso, né? Vou lembrar que a ANAPAR é uma associação que defende os interesses do nosso interesse. Também já entrou solicitando isso, né? Então, lembrar disso que está acontecendo agora. Eu vou passar então para vocês, depois eu concluo. Eu ia entrar no assunto. Olha, eu já encaminhei algumas sugestões nesse sentido, porque se tem discutido muito contra quem ingressar no caso desses colegas do pré-67. E tem ações
e tem gente na Previ que sugere que se acione o Banco do Brasil. Eu entendo diferente. Eu acho que deve ser acionada a Previ. Por que eu digo que deve ser acionada a Previ? Porque que eu acho também que os nossos representantes na Previ devem se posicionar a respeito desse assunto. As entidades que firmaram aquele acordo são responsáveis, inclusive pela destinação de 7,5 bilhões ao Banco do Brasil, podem resgatar um pouco da sua responsabilidade se acionarem a Previ e os nossos representantes dentro da Previ se pressionarem para que a Previ assuma essa responsabilidade. Por quê? Porque pelo acordo de 1997, o banco transferiu para a Previ a responsabilidade de efetuar o pagamento dos pré-67 e para isso transferiu toda, pelo menos em tese, as reservas matemáticas correspondentes às contribuições pessoais e patronais desses colegas desde que eles ingressaram no banco. Portanto, a Previ já recebeu esse dinheiro e não é o banco Essa é a nossa tese. Eu gostaria até de falar sobre isso. A P220, a nossa tese, é que não tem como entrar contra o banco diretamente. Porque não existe mais contrato de trabalho, não existe mais nada. Você entra contra a Previ e a Previ vai chamar o banco. Mas, na verdade, quem deve, se for ver, o grande problema de entrar com essa ação é porque não saber contra quem entrar. Porque, na verdade, quem deve isso é o banco, é a Previ. Por que a Previ? Porque ela ficou com esse dinheiro, recebeu sobre esse valor, ela recebeu sobre esse valor dizendo que era por conta de pensões. E esses valores foram internalizados na Previ. Então, esse superávit faz parte desse bolo. Como não estava segregado esse valor continua. Então, essa ação foi difícil, porque no primeiro momento se achava que teria que entrar contra o banco. Mas tem que se entrar contra a Previ, chamar o banco ali. Eu só queria... Mais 30. Ele quer falar, eu vou deixar. Olha, o meu tempo está acabando. Bote ele na ordem aí, coloca na ordem aí isso. Não, pode ser os 30 segundos. Depois eu falo outras vezes. Eu fico depois. Tá. Então, eu só queria concluir. Isa, já é minha vez, Isa, por Eu gentileza. só queria concluir, dizer o seguinte, essa divisão nossa ajuda muito o banco dá risada com isso. Porque todos nós, né, ele não precisa nem lutar contra nada, porque ele não consegue que nós, né, consigamos forças para chegar dentro da Previ e conseguir colocar alguma proposta, uma coisa mais, mesmo que discutida, mas chegar a algumas coisas contra as propostas do banco. Então, quando chega lá, chega muito estraçalhado depois dessas eleições, então o banco tem que ter rola em cima disso. Então, só tem facilitado o banco isso. Né? Nós temos facilitado muito o banco com essa nossa divisão. Vamos pensar um pouco nisso. E o que eu quero dizer? Tem coisas que eu não aceito que está sendo dita por aí. Então, o não votar é uma decisão. Tomado. Obrigado. Olha.